irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Eu cumprimento os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, aos irmãos que já se encontram aí conosco, nossa irmã Lúcia, outros irmãos que já estão aí entrando para participar conosco nesse momento de meditação, onde nós temos nas terças-feiras, às 19h30, o nosso momento de grupos de crescimento. São grupos que se reúnem nos lares, tanto aqui na sede, na segunda igreja, que são vários grupos, como também nós temos os grupos que se reúnem na congregação Ágape, lá em Santa Isabel, do Rio Preto, também congregação Alfa e Ômega, lá em Santa Cruz, e também a nossa congregação em Betânia, aqui no bairro Belo Horizonte, e também a congregação de Coqueiros. São os grupos de crescimento, grupos de oração. Terça-feira é momento de oração, é momento de falarmos com Deus, é momento de comunhão, e eu convido você então a orar comigo, Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esse momento que nós estamos aqui reunidos, uma vez que, devido a essa pandemia mundial do coronavírus, onde mais de 6 milhões de pessoas já contaminadas, louvado seja Deus que quase a metade desse número já temos de recuperados, Quase 3 milhões de pessoas também já recuperadas. Infelizmente, mais de 370 mil pessoas também já vieram a óbito. O Brasil hoje está no ranking do segundo país com maior número de contaminados. Ainda não somos o segundo país no maior número de óbitos, mas infelizmente estamos caminhando para essa realidade. Mas Deus está no controle. Nós vamos hoje meditar sobre oração. Deus vê o que você faz em segredo, principalmente a sua oração. Deus vê o que você faz em segredo, principalmente o tempo de comunhão que você tem vivido com Ele nesse momento dessa pandemia. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Santo, nós pedimos a Tua direção, orientação e capacitação do Teu Santo Espírito para esse momento que vamos aqui passar, ó Deus, em meditação na Tua Palavra. Não podemos nos reunir de forma presencial nos grupos, nos lares, como é de praxe, fazíamos, ó Deus, nessas terças-feiras, às 19h30, tanto na sede da nossa igreja quanto nas congregações, todos os grupos de crescimento da segunda igreja presbiteriana. E todas as pessoas que estão nos acompanhando, onde quer que eles estejam, a sua família, o seu lar, a sua casa, a bênção do Senhor esteja sobre eles. Peço também, Senhor, a Tua bênção de forma muito especial sobre a vida da Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Peço uma bênção também, ó Deus, pelas famílias enlutadas, famílias que têm pessoas que estão contaminadas com esse vírus, além das outras necessidades que temos nesse momento, devido à economia, devido à administração, devido a tantas coisas que vêm acontecendo no Brasil e no mundo, que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre a nossa terra. Nossa oração é: Senhor, tem misericórdia de nós e dirige-nos. Ensina-nos também a orar nesse tempo. Ensina-nos a ter comunhão com o Senhor nesse tempo. Nós vamos aqui falar sobre oração. É um tempo de meditação, é um tempo de adoração, de louvor. É um tempo de comunhão, mesmo que não seja presencial, mas através dos meios de comunicação, rádio, televisão, internet. O Senhor tem dado condições da Tua igreja estar, ó Deus, sendo alimentada por intermédio da Tua palavra. Nós assim oramos. Pedimos o perdão pelos nossos pecados. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada lar, aqui representado através dos irmãos que estão nos acompanhando. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. É o que nós pedimos e assim agradecidos oramos no santo nome de Jesus. Amém. Todos os momentos que nós temos aqui, de transmissão das nossas momentos de oração, a gente sempre traz uma sugestão de um hino, e também trazemos a orientação pastoral, uma palavra pastoral para os irmãos, sempre orientando os irmãos a tirarem um tempo para a oração, leitura da palavra. Se você não tem essa oportunidade de fazer isso com a sua família,
né? Mesmo que você faça isso a sós com Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Do que Deus vê, o que você faz em segredo. E isso faz com que nós possamos entender que Deus está com você, aonde quer que você esteja, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo. Mas é muito importante a gente ter um momento de culto. Como a gente não está podendo nos reunir, não podemos nos ajuntar nos nossos templos, nas nossas congregações, nós temos então a oportunidade em casa de fazer o culto doméstico, leitura da palavra, né? Nós temos acompanhado a lição, né, nas suas leituras, na meditação semanal e também com louvores e tempo de oração, seja individual, mas sempre quando possível também fazer isso em grupo, entre a família, né? Vamos então, nesse momento, louvar a Deus entoando o hino de número 130 do nosso hinário, que tem como título Oração ao Senhor. É a nossa sugestão para que você esteja também cantando, louvando aí no seu lar, na sua casa, com a sua família. Nos abençoe através desta canção. Glorificamos, adoramos e louvamos o nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, do que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, verso de 5 a 8. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, é um dos capítulos que narra o Sermão do Monte,
a narrativa, né, do Sermão do Monte, quando Jesus assenta-se no monte, os seus discípulos se assentam ao seu redor, e ali uma multidão se assenta ao redor deles. E Jesus passou a ensiná-los as bem-aventuranças, e Jesus fala da lei, Jesus fala dos votos, Jesus fala do sal da terra, da luz do mundo, e Jesus também, nesta oportunidade, é quando encontramos no Evangelho segundo Mateus a primeira narrativa de Jesus ensinando os seus discípulos concernente à oração. Uma vez que nós entendemos que Jesus, quando foi tentado no deserto, ele teve ali 40 dias e 40 noites jejuando e orando, né? E quando ele dirige aos seus discípulos orientações concernente à oração, essas palavras também são orientações para nós hoje concernente à oração. E assim nos diz Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, disse Jesus, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Portanto, queridos, Jesus nos ensina que quando orarmos, sejamos ou não sejamos, como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Hipocrisia é fingir ter crença, ou seja, o hipócrita era aquele que usava uma máscara, É aquele que hoje nós chamamos do artista. Ele tem uma vida, ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa, mas quando ele sobe no palco, ele faz ali, através da sua encenação, uma apresentação de uma outra pessoa. Às vezes você assiste um filme, uma novela, um teatro, e ali você encontra uma pessoa sorridente, uma pessoa extrovertida, enquanto que aquela pessoa no seu dia a dia, na sua natureza pessoal, ele é totalmente ao contrário. Ou você também, nesse contexto, você pode ver uma pessoa que está fazendo o papel de uma pessoa má, de uma pessoa ruim, carrasca, enquanto que no seu dia a dia, na sua personalidade, na sua pessoa, ele é totalmente outro. Então, a figura do hipócrita é justamente esse, é aquele que finge ter crença. Jesus, então, nos ensina que quando orarmos, primeiro, não sejamos hipócritas, porque o hipócrita finge ter uma crença. Os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros homens. Bem, se é isso que eles estão buscando, serem vistos pelos homens, eles já encontraram, já se realizaram. E Jesus afirma que, se é isto verdade, eles já receberam a sua recompensa. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos aqui é justamente isso. Nós não devemos e nem podemos ter uma vida de oração pautada naquilo que os homens vão ver. Jesus, no seu ministério, diz que quando nós estivermos em oração e jejum, a gente deve lavar o rosto, ungir a nossa cabeça, para não ficar com aquela cara de, pelo amor de Deus, tem dó de mim, estou de jejum, estou com fome. Não, você tem que estar com cabelo penteado, semblante alegre, porque você está em oração, em contrição, você está em comunhão com Deus. Você está tirando um tempo para não estar se alimentando, para dedicar-se integralmente à oração. Então, quando o homem busca, como Jesus fala dos hipócritas aqui em Mateus, que eles procuram estar em pé no canto das ruas, nas praças, nas sinagogas, com o propósito de serem vistos pelos outros homens. Levantam as mãos, fazem longas orações, E aí, se eles estão querendo fazer isso, se a sua oração tem essa visão de ser vista pelos homens, através do seu comportamento físico, de algumas práticas físicas, que vai chamar a atenção do outro ser humano, beleza, você já alcançou
se a sua intenção é essa na oração, você já alcançou. E Jesus disse, né, eles já encontraram, eles já acharam e já receberam a recompensa. Ou seja, por isso que a oração ela tem que ser dirigida a Deus em contrição. Porque Deus vê o interior, vê o coração. Por isso que a nossa ideia é, Deus vê o que você faz em segredo, o que está no seu íntimo, o que está no seu coração, na sua mente, no seu pensamento. A palavra ainda não chegou à minha boca e Deus já sabe. Deus conhece todas as nossas necessidades. Nós vamos falar sobre isso aqui, ainda que, né, a gente nem pediu, mas Ele já sabe. Agora Ele quer saber se a gente vai pedir e confiar, é o que a gente vai falar aqui. Então a verdade é, as nossas orações não podem ser orações hipócritas, em que por dentro do nosso coração, no nosso íntimo, nós temos um comportamento. A nossa mente, o nosso desejo, os nossos atos, as nossas palavras, a maneira de nos comportar é uma e queremos o resultado de outra. Ou seja, os hipócritas eles ficavam em pé nas sinagogas, e aí Jesus está chamando judeus de hipócritas. Porque quem estava nas sinagogas orando? Judeus. Quem gostava de ficar nas esquinas das ruas, nos cantos das praças, com a intenção de serem vistos como santarrões, mãos levantadas, orando, né, em alta voz, fazendo aquele movimento, né? E aí, se eles estavam fazendo isso com a intenção de ser vistos, beleza, as pessoas viram, olha lá que homem de oração, olha lá que mulher de oração, olha lá que homem piedoso, olha lá que mulher piedosa. Foi apenas o que ele buscou, não foi isso? Foi apenas o que ele quis, ser visto pelos homens. Nossa oração não vai ser respondida, não vai ser atendida, e ela não vai alcançar o objetivo se nós estamos orando com essa intenção hipócrita. Para que as pessoas olhem para nós e nos vejam como santos, como santarrões, como pessoas melhores do que os outros. Se nós queremos na oração aparecer para o homem, a gente então aparece para os homens, mas Deus não aparece para nós. Nós oramos com a intenção de chamar a atenção dos homens. Com isso, o que acontece? São os homens que têm a sua atenção chamada, não Deus. Se os homens, então, vão socorrer-nos das nossas aflições, das nossas dificuldades, então nós estamos buscando respostas simplesmente nos homens. Então, Deus vê o que você faz em segredo. Se você realmente está orando, mas se a sua intenção de oração é para com Deus, ou para com aparência hipócrita para com os homens. Outra coisa que eu quero pensar aqui com os irmãos é o seguinte, mas nós, como devemos orar? Jesus ensina, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai Celestial, que não pode ser visto, Ele é santo, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não é visto. Preste bem atenção. O Pai, o Ser Supremo, glorioso, perfeito, único e suficiente em seu ser, que é Deus, não é visto. E não está olhando para a nossa aparência, para a nossa realidade puramente humana. E nem é preciso que o vejamos, porque o que importa é que nós falemos com Ele, que nós busquemos a sua presença, que nós nos prostremos diante dele em confissão, em confiança, porque não adianta ficar em pé na sinagoga, não adianta ficar nos cantos das praças, não adianta ficar com as mãos levantadas, fazendo um movimento, seja de grito ou de clamores, de invocações, porque isso só vai chamar a atenção dos homens, que são vistos, para que sejamos vistos. Então, o que Jesus está dizendo é, Deus Pai, Ele vê o que você faz em segredo. Ele lhe dará a recompensa. E esta recompensa, em muitos momentos, ela virá também em segredo. E essa resposta só deve ser testemunhada se o próprio Deus Pai assim o estabelecer. O que eu quero que você pense aqui de forma muito profunda é o seguinte, nem tudo que acontece na sua vida é oportunidade para ficar comentando com os outros. Porque olha só, tem muita gente que quando ouve que as coisas estão acontecendo de bem, que Deus está respondendo a sua oração, que Deus está te abençoando, que Deus está abençoando a sua casa, o seu casamento, a sua família, o seu lar, está abençoando a sua igreja, sabe o que o inimigo faz no coração de muitas pessoas? Cria inveja. Ou, o que vai acontecer? As pessoas podem te ver como uma pessoa soberba, presunçosa.
de querer apresentar que você é mais íntimo com Deus. Deus responde a sua oração. Tipo, Deus responde a minha oração, a sua não responde. Por isso que você está na situação que você está. E aí entra a ideia novamente de santarrão, de achar que é melhor do que o outro, de achar de que você é mais favorecido por Deus. Só que a gente tem que pensar o seguinte: Deus vê o que você faz em segredo. E Isaías capítulo 59, verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Ou seja, muitas das vezes, muita santidade, muita aparência, muita manifestação pública, né, de expressão de santidade, ou de querer aparecer santidade, ao invés de trazer bênção, Deus está vendo o seu coração. Deus vê o que você faz em segredo. Ele te responde em segredo. E nem tudo que você tem como resposta de Deus precisa ser testemunhada. Somente aquilo que Deus estabelece, só aquilo que o próprio Deus assim estabelece que precisa ser. E aí você precisa ter discernimento do Espírito. O que eu vou contar de bênção? Bem, se você não tem nada para contar de bênção, não conte mentira. Ah, mas eu não tenho nenhuma bênção para contar. Então, você não tem bênção para contar. Eu não tenho testemunho para dar. Testemunho em Cristo. O que Cristo fez na sua vida? O que Jesus fez na sua vida? Agora, a resposta da oração ela precisa ser sua. Porque, assim como também, não divulgue muito aquilo que você está pedindo para Deus. Às vezes a gente tem o costume, o hábito, né, de falar para todo mundo, depois falar para Deus. Ou contar para todo mundo, sabe, vai acontecer, e de repente não acontece. Aí as pessoas caem em descrédito. As pessoas não têm confiança. E quando você fala uma verdade, quando você realmente fala de algo que está acontecendo, as pessoas não acreditam. E o nosso pecado, a nossa realidade, a nossa iniquidade, ela realmente causa uma obstrução diante de Deus nas nossas orações. Porque Deus, Ele vê o que você faz em segredo. Talvez o que você está fazendo publicamente não está alcançando graça diante de Deus, porque como já falamos aqui, você já alcançou a graça dos homens, está fazendo para aparecer para os homens, vai aparecer para os homens vão olhar e vão dizer, bom, não bom, é um bobo, é um tolo, aquilo que ele faz ali não faz sentido, ou, aquele ali é um santo, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa, né, assim e tal. Bem, o que você faz para o homem, a recompensa vem, porque se é para ser visto pelos homens, os homens vão ver e aí cada um vai dar a sua avaliação. A questão é, Deus conhece o seu íntimo. E quando nós pedimos a Deus, quando nós oramos, Jesus está dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai Celestial, ele não pode ser visto, mas ele ouve. O Pai, Deus, o Ser Supremo, glorioso, perfeito, único e suficiente, Ele é Deus e Ele não é visto. E nem precisa que o vejamos, porque o que importa é que Ele nos ouve, Ele está presente. E Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe o que a gente fala, Ele sabe das nossas ações, Ele conhece tudo aquilo que nós fazemos em segredo. Quando a gente acha que ninguém está vendo, que ninguém sabe, Deus conhece. E quem sabe, muitas das vezes, irmãos, as nossas orações não estão sendo respondidas. Porque no momento da oração nós somos uma pessoa, mas no dia a dia da nossa vida nós somos outra pessoa totalmente diferente da oração. E nós estamos sendo hipócritas diante de Deus. E Deus condena essa hipocrisia. Outro detalhe importante nas nossas orações é não ficar repetindo o que nós já dissemos, como fazem os pagãos. O paganismo é um termo geral normalmente usado para se referir a tradições religiosas politeístas, ou seja, são pessoas que adoram a muitos deuses. Os pagãos pensam que Deus os ouvirá porque eles fazem orações compridas, longas, repetitivas. E também fazem orações a todos os deuses. Busca todo mundo, né? Ora para o santo, ora para não sei mais o que, pede para uma determinada entidade, para um outro determinado Deus, e pede também para Deus. E fica naquela ideia, quem responder, eu estou no lucro. Quem está precisando sou eu. Eu não sei o seu segmento religioso, eu não sei a sua realidade. Eu estou falando aqui
para que nós, como igreja, como corpo de Cristo, que temos Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, que temos um Deus único e perfeito, suficiente, como já falamos aqui, Deus Pai, Ser supremo, glorioso, perfeito, único e suficiente em seu ser. Ele é Deus que não pode ser visto, porque Ele é Espírito, mas nós estamos aqui falando em público, e talvez tem muitas pessoas que não estão nos ouvindo aqui agora, ou que vão nos ouvir, e que às vezes buscam um monte de entidade, um monte de santo, um monte de coisa, e também Deus. Talvez você não faça isso no sentido de buscar outros deuses, mas você busca a resposta no homem. É o que Jesus falou. Os hipócritas que fazem para a aparência diante dos homens, para se apresentar diante dos homens. Às vezes nós só buscamos Deus depois que chegamos naquela situação em que no nosso coração a gente chega à seguinte conclusão: não tem jeito, ninguém pode me ajudar, ninguém pode fazer nada por mim, por mais que eu fale, por mais que eu mostre, por mais que eu busque, por mais que eu peça, nenhum homem, nenhum ser humano, nenhuma pessoa, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus filhos, nem familiares, nem a igreja, nem os irmãos da igreja, ninguém está podendo. Então agora eu vou buscar Deus. Pera lá. Não é assim. Nós estamos agindo como os pagãos, buscando vários deuses e fazendo de homens deuses. Fazendo do ser humano, que é igual a nós, deuses. Às vezes nós estamos abrindo o nosso coração, a nossa mente, desabafando, falando, questionando, suplicando, clamando a homens. E o que Deus, em Cristo Jesus, já falou? O que o Espírito Santo, por boca de Jesus, falou? Se vocês buscam a aparência dos homens, se vocês buscam ser reconhecido pelos homens, vocês já receberam a sua recompensa, que é ser visto, reconhecido ou não pelos homens. Mas nós queremos buscar e precisamos buscar Deus em oração. É Ele que sabe do que nós fazemos em segredo. Deus vê o que você faz em segredo. Então, meu querido, se você ora, se você busca, se você tem uma vida de comunhão, se você realmente confia no Senhor, se você entrega toda a sua vida, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, mas também todas as suas alegrias, todos os seus contentamentos, todas as suas vitórias, em gratidão e louvor diante do Senhor, Ele sabe o que está no seu coração, porque Ele vê o que você faz em segredo. Não sejamos, portanto, como os hipócritas e os pagãos, pois antes de vocês pedirem, o Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Ele já sabe, mas nós precisamos orar. Mesmo que Ele já saiba de tudo, pois o que Ele requer de nós é que nós confiemos a Ele as nossas necessidades, depositemos sobre os seus pés toda a nossa ansiedade, mas também elevemos, busquemos também Deus em gratidão, em louvor, em adoração, em ações de graças por todas as suas bênçãos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil a nível mundial. Estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. Como nós já falamos aqui, estamos caminhando para 7 milhões de pessoas infectadas. Caminhando para 400 mil óbitos. Nós, brasileiros que moramos no Brasil, somos o segundo país de maior número de infectados. Só não somos o segundo em número de óbitos, mas estamos caminhando para isso, porque dia a dia o que tem acontecido no nosso Brasil, nós somos um dos epicentros hoje do crescimento da pandemia do coronavírus. E aí a pergunta que eu faço para o meu e para o seu coração é: Deus vê o que você faz em secreto, em oração, em comunhão, em vida de santidade, de temor, de busca, de santificação, nos seus atos, nas suas palavras, o tempo que você tem tirado para oração com Deus, em secreto, o tempo que você tem buscado comunhão com o Senhor na leitura da palavra, o tempo que você tem usado as redes sociais, o contato com os amigos, com a família, para falar de Jesus, para enviar quem seja um versículo bíblico para uma pessoa, uma mensagem, que seja uma repasse de uma mensagem. Nós temos todos os dias procurado colocar aí no Facebook, sempre nas nossas transmissões do YouTube, após estarmos aqui transmitindo para os irmãos, a gente coloca no YouTube, lá no canal da Segunda Igreja, também no meu canal. Você pode
dar esse link, passar esse link através dos contatos para as pessoas. Hoje é raro uma pessoa que não tenha contato com, né, a rede social. Sábado passado eu tive o privilégio de ir na Rádio 88 pregar lá no programa da Igreja Presbiteriana do nosso presbitério. Ou seja, oportunidade de comunhão com Deus nós estamos tendo todo momento. E Deus está vendo o que nós estamos fazendo em segredo no nosso coração. A nossa oração precisa ser um segredo com Deus. E esse momento que nós estamos vivendo precisa ser um momento de muita intimidade com Deus. Eu quero orar por você, orar com você, orar pela sua família, orar pelo seu lar, orar pelas pessoas enlutadas. Eu estava falando aqui, só um detalhe, né? A gente tem falado aí de o Brasil, o mundo está caminhando aí para quase 7 milhões de infectados do coronavírus. É uma boa notícia, nós temos quase 3 milhões de pessoas que já se recuperaram. O número de óbito é muito alto, sim, mas nós temos aí, né, um número de quase 3 milhões de pessoas que já se recuperaram do coronavírus. Essa é uma grande vitória. Nós precisamos orar pelos nossos governos. Nós estamos em meio a uma situação de caos. Os irmãos têm acompanhado nas redes de notícias o que está acontecendo nos Estados Unidos, no nosso país. Essa loucura administrativa, política, dos poderes, seja nos municípios, nos estados, mas principalmente na nossa União Federativa, o Brasil, o governo federal. Quando eu digo governo federal, eu falo do presidente com seu vice, os seus ministros, eu falo dos deputados, eu falo dos senadores, eu falo do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e aí estamos vendo as ruas, as manifestações dos Estados Unidos, o que está se passando em meio a todo esse caos, em meio a toda essa pandemia do coronavírus, como se não bastasse essa peste perniciosa em meio à nossa terra. Os homens estão ainda vivendo esse colapso moral, essa degradação. Nós temos que orar, irmãos. Nós temos que clamar, irmãos. Vamos fazer isso nesse momento, em nome de Jesus. Pai bendito, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um aqui presente. Nós sabemos que o dia que estamos vivendo são dias difíceis. Como acabamos de dizer aqui diante da Tua presença, Senhor, não apenas essa peste perniciosa, essa praga que vem, ó Deus, assolando a nossa humanidade, milhões e milhões de pessoas contaminadas. Louvado seja o Teu santo nome, porque também temos milhões e milhões de pessoas recuperadas. São muito recursos, é muito dinheiro, é muita gente envolvida na área da saúde. E assim, ó Deus, a situação econômica do Brasil e do mundo, mas também, ó Deus, essa situação caótica que o mundo está vivendo, dessas manifestações, são, ó Deus, situações brutais. Pessoas, ó Deus, brigando. Nós vimos agora há pouco aquela médica ali, ó Deus, que já não aguentando mais de trabalhar e aquele barulho do lado da casa dela, foi lá e fez coisas que não devia, mas também, ó Deus, foi agredida fisicamente. Ó Deus, nós estamos vivendo uma guerra civil. Nós já estamos diante de uma guerra química. O mundo está sofrendo porque nós estamos diante de uma guerra fria, uma guerra química. E para assolar mais a humanidade, para devastar mais a humanidade, nós estamos em meio a essas manifestações, ó Deus, de situações, ó Deus, caóticas. Senhor, tem misericórdia da nossa terra, sara a nossa terra. Senhor, tem misericórdia, Senhor, bane sobre a face da terra também esse coronavírus, mas também, ó Deus, coloca no coração da humanidade consciência. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, seja derramado sobre a nossa terra, para que as pessoas se voltem para o Senhor, para a Tua palavra, se voltem para o Teu ensinamento, se voltem para a Bíblia, se voltem para Jesus, se voltem para a salvação. Deus tem misericórdia da igreja do Senhor Jesus nesse momento. Derrama a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a igreja. Abençoa-nos, ó Deus, como segunda igreja. Abençoa as nossas congregações lá em Santa Isabel. A nossa congregação, ó Deus, a Ágape, a congregação Alfa e Ômega ali em Santa Cruz, congregação Betânia aqui no bairro Belo Horizonte, congregação Coqueiros, a segunda igreja, todos os grupos de crescimento que estão nesses bairros, nas congregações e aqui na sede, pastor da nossa igreja, pastor Márcio, juntamente com toda a equipe pastoral, conselho, junta diaconal, sociedades internas, os irmãos, as famílias aqui reunidas, os irmãos que congregam na nossa igreja, os irmãos que estão nos acompanhando, pessoas que estão nos assistindo, aonde essa mensagem chegar do Senhor, a bênção do Senhor chegue, a oração, o clamor, porque o Senhor vê o que nós fazemos em segredo, em secreto, e o Senhor também nos responde em secreto. Ó Deus, que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada um de nós, nos livrando deste mal, nos livrando também do mal do homem, dessa situação caótica que estamos vivendo. Dá-nos, ó Deus, sustento,
Dá-nos, ó Deus, o pão de cada dia. Dá-nos, ó Deus, uma condição de viver no meio dessa situação caótica que a economia do nosso país e do mundo lá vai caminhando. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos por estar aqui reunidos de forma virtual, te louvamos pela existência da tua igreja, que em meio a toda essa situação caótica, estamos em oração, estamos em leitura da palavra, estamos, ó Deus, caminhando em meditação, em crescimento espiritual, temos tido os grupos de oração, temos tido, ó Deus, as transmissões de estudo bíblico, dos nossos cultos, escola dominical, que a tua igreja continue caminhando na tua presença e sendo fiel diante do Senhor. Nós assim oramos agradecidos, ó Deus, e clamamos e suplicamos e intercedemos. E tudo isso fazemos com o perdão dos nossos pecados, no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Hoje eu não tenho como comentar aqui os nomes dos irmãos, eu não sei o que aconteceu aqui com o meu celular, porque ele não está aparecendo. Sempre aparece aqui na barrinha comentários, né? Aconteceu alguma coisa, eu só estou podendo ver a foto pequenininha aqui por cima, não dá para identificar rapidamente os irmãos, mas Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, a sua igreja, e nos abençoe como igreja. Deus assim permitindo, amanhã, às 19h30, nós estaremos também aqui nesse canal, transmitindo o estudo bíblico para as nossas congregações de Betânia e de Coqueiro. Você que está conosco, pode estar conosco também nos acompanhando. Vamos falar também sobre oração. Amanhã nós vamos falar de novo sobre oração. Até lá, se Deus assim permitir.